Mer perdeu o posto de investigadora principal do caso da Erin e temos uma nova figura enroscada nesse rolê. Será que o responsável pela terrível morte da menina é, na verdade, um padre? Tá na hora da gente conversar sobre isso na análise do terceiro episódio de Mare of Easttown. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes, muito obrigado por estarem aqui comigo. E lembra, análise de episódio, a regra é clara. Deixou um comentário no vídeo da semana passada? Nessa semana, o seu comentário vai aparecer aqui. E se você ainda não deixou um comentário, já corrige isso, já manda um oizinho, me fala as suas primeiras impressões desse episódio, que na semana que vem eu cito seu comentário no vídeo de análise do quarto episódio. Valeu? E não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, onde falamos sobre esse universo que a gente ama bem de pertinho. Mas quem não está tão perto assim de descobrir quem é de fato o assassino da Erin é a Mare. Ela estava começando a caminhar na sua investigação e é preciso dizer que ela tem muita coisa em risco, né, gente? Até porque ela já tá com um caso aberto, que é o caso da Katie, que era a filha da sua colega de escola e também colega de time de basquete, que até hoje ela não conseguiu resolver. Então é claro que existe muita desconfiança em cima dela e também não só a comunidade não confia mais nela, como a própria corporação desconfia das suas habilidades. Precisamos falar também que a Mare passou por muito perrengue nessa vida, né, gente? A morte do Kevin, que é o seu filho mais velho, continua pesando na sua mente. A namorada do seu filho, ela vai lutar com unhas e dentes para recuperar a guarda do menino que se chama Drew. Só que, gente, a Mare não vai deixar isso acontecer nem por um decreto. Porque ela não apenas não confia nessa mulher, que corre o risco de acabar tendo uma nova recaída, como ela também acaba atribuindo muito todo o seu afeto maternal ao Kevin agora pro Drew. Tecnicamente, né, o Drew é uma extensão do Kevin, traz o seu DNA, traz as suas características, e a gente conheceu hoje nesse episódio as feições do Kevin. Então a gente consegue ver que até o ator que interpreta o seu filho é bem parecido com ele. Então é claro que toda a sua tristeza e todo o seu luto pela perda do filho está sendo projetado no seu neto. Então a coisa está ainda mais pessoal. E o que ela vai fazer nesse episódio, gente? Ela vai roubar 2 papelotes de heroína de uma outra operação da turma dos narcóticos e vai implantar esses 2 papelotes nas coisas da própria Carrie, para que quando ela for parada pela polícia, se isso fosse acontecer um dia, eles pudessem encontrar as drogas, o que no julgamento pesaria muito contra ela e, é claro, faria com que a Mare continuasse com a guarda do Drew. Mas o seu chefe na corporação não apenas descobriu tudo, como ainda deu um ultimato para Mare. Ele poderia muito bem acabar com a carreira dela, mas ele decidiu dar uma nova chance para ela, afastou ela do seu cargo, pegou o seu distintivo e também a sua arma e indicou terapia de luto para ela. Coisa que realmente ela precisa muito, né, gente? Porque ela meteu os pés pelas mãos ali e seria muito mais fácil ela conseguir uma guarda, pelo menos compartilhada, se ela tivesse feito a coisa certa, ao invés dela fazer o que ela fez. Só que essa situação não é a única, não. Porque como a Mare tá precisando se provar diante dos seus erros no passado, ela tá ali, ó, sangue nos olhos. E agora que ela foi retirada do seu cargo de investigadora desse caso, né, e ela não vai voltar tão cedo para a corporação, é claro que os próximos episódios prometem muita treta, porque ela não vai largar esse osso, ainda que o seu chefe tenha mandado ela se afastar de vez do caso. Mas antes da gente chegar nessa questão, que foi o grande final do episódio, nós vimos algumas coisas que foram bem bizarras. Lembra que eu falei pra vocês que eu não achava que aquela informação do Frank fosse ser entregue de bandeja logo no segundo episódio? Pois é, a gente teve a comprovação disso nesse capítulo, porque descobrimos que, na verdade, o Frank teve uma conversa com a Erin, da qual ele mentiu
pra Mare, em que ela contava de toda a questão da gravidez, da sua insegurança e como eles ainda estavam em luto em virtude da perda do Kevin, porque ele disse que essa conversa aconteceu pouco depois da perda do Kevin. Então faz a matemática aqui comigo. Aquele bebezinho tem poucos meses de vida. Se ele conversou com a Mary quando ela estava ali nos estágios iniciais da sua gravidez e foi quando o Kevin tinha acabado de falecer, então, gente, existe mais ou menos aí um intervalo de 8 meses. Então, aparentemente, o Kevin tirou a sua própria vida há cerca de 8 ou 10 meses. É uma perda bem recente, o que também nos leva para outra possível conclusão, de que a Mare se afundou no trabalho no meio de toda essa confusão. Ela perdeu o Kevin, não soube lidar com a perda, a gente percebeu na treta dela com o Frank que ela realmente não consegue falar do seu filho direito, e pouco tempo depois de toda a perda, ela tá ali agora já totalmente enfiada nesse caso como uma forma de não apenas lidar com a perda do seu filho, mas quem sabe também reparar os erros da sua vida profissional no passado, quando ela não conseguiu encontrar a Katie, que segue desaparecida. Pois bem, essa árvore genealógica tá crescendo mais ainda porque, gente, ficamos sabendo pelos registros de telefone lá da Erin que nos seus últimos instantes de vida, às 10h55 da noite, ela ligou para um padre chamado Mark Burton, que é um padre que trabalha junto com o primo da Mare. Vocês perceberam que todo mundo nessa comunidade de East Town tá indireta e diretamente conectado? Por isso que a gente tá montando a nossa árvore genealógica da treta, porque senão vai todo mundo ficar confuso aqui, né? Então tá, seguindo na nossa árvore genealógica da treta, a gente descobriu que a Erin acabou conversando com esse padre. Quando ela, tô falando aqui da Mare, e o Colin foram lá trocar uma ideia com ele, apurar algumas informações, ele disse que ele acompanhava ela porque ela fez parte do grupo de jovens lá da comunidade, aquela coisa toda, e que mesmo diante de todo o cenário que existe de tentação e das polêmicas que envolvem os padres, né, porque a gente sabe que existe um histórico terrível de casos de pedofilia envolvendo homens da Igreja Católica. Pois bem, ele disse que mesmo diante disso tudo, ele não pode abrir mão do seu ministério e que estava acompanhando ela. Mas é claro que aquilo não nos convenceu e tampouco convenceu a Mare, que foi lá e ó, pegou o celular dele, mas que infelizmente não tinha nenhum registro. A gente sabe também que quando a pessoa quer cometer crime, né, e ela é um pouco mais esperta, porque normalmente os criminosos tendem a ser mais espertos, né, eles não iam usar o celular principal deles, né, sempre tem um burner phone ali separado, que é aquele celular que você usa, que é o famoso celular descartável, que não é muito comum aqui no Brasil, mas que é muito comum lá nos Estados Unidos, que você usa esse celular de forma provisória, para que também não seja rastreável, né? Pelo menos assim, rastreável entre aspas, né? E a gente vai descobrir já ali nos instantes finais desse episódio que a bike desaparecida da Erin estava, é claro, na caminhonete do padre Mark Burton. Tum, tum, tum. Pois é, né, gente? Não é uma coisa tão difícil da gente imaginar, porque aquela conversa que ele teve com os dois investigadores já deixou bem claro que alguma coisa estranha já estava acontecendo. Mas quando ele joga aquela bike no rio, aí é claro que ficou o atestado de culpa. Mas paira uma outra dúvida aqui entre nós. A gente tem o primo da Mare, que trabalha com o Mark. Será que ele seria apenas um boi de piranha no meio dessa confusão? Boi de piranha seria aquele personagem que tá ali só para atrapalhar a trama, para confundir os nossos sentidos e as nossas percepções e desviar o nosso olhar de quem de fato é o verdadeiro culpado. Talvez o primo da Mare seja um boi de piranha, um personagem que tá ali para ser um obstáculo na visão da audiência. Ou talvez o Mark Burton seja o boi de piranha do primo da Mare. E aí? Porque a gente tem esse personagem do qual nós sabemos pouco ou quase nada e que está diretamente vinculado ao cara que teoricamente foi um dos últimos a conversar com a Erin.
Pois bem, gente, a situação está ficando cada vez mais complicada em Mare of Easttown e eu preciso contar pra vocês que eu estou amando demais esses episódios. Esse episódio pra mim foi emocionalmente muito forte, foi legal conhecermos um pouquinho mais desse novo peguete da Mare, né? O seu paquera, ele contou um pouquinho da sua história. Colin também contou que foi deixado no altar, tecnicamente 2 semanas antes do casamento, o que faz com que ele seja um cara interessante, porque ao mesmo tempo que ele tem muito bom humor, ele também é um cara que parece ter sido muito machucado. Então nós temos personagens adjacentes que estão me surpreendendo mesmo, que são personagens que crescem no mesmo nível de maestria da personagem Mare e que assim não apenas chamam a atenção em tela, mas fazem com que esse mistério ganhe um gostinho ainda maior. O roteiro de Mare of Easttown tá me encantando demais, o nível de dramaticidade, a forma como a narrativa se constrói, se consolida diante da audiência, pra mim tá sendo uma experiência maravilhosa. Tô feliz de estar assistindo essa série, porque aí já limpa a gente daquele passado com The Undoing, que eu sei que muitos de vocês ainda também têm dificuldade de superar, assim como eu. Mas é claro que o que a gente não precisa superar é a nossa parte de comentários aqui na análise de série. Porque se você deixar um comentário, eu vou ler ele agora. E não tem nada que vai impedir isso. Então, vem comigo. E nessa semana eu quero começar agradecendo ao Mano Romano, que deixou 2 comentários aqui e deixou bem claro que ele está amando a série Mare of Easttown. Temos também aqui, ó, o El Antonito, que disse que a série talvez só perca o Emmy Awards para O Gambito da Rainha. Eu vou te contar, El Antonito, que olha, você tem um argumento com muito embasamento, porque O Gambito da Rainha é uma série espetacular. Agora, em termos de atuação, Kate Winslet e a Anya Taylor-Joy, que é de O Gambito da Rainha, daria um páreo duro top, né? Agora, a Sabine Shade, me ajuda a pronunciar seu nome, Sabine, que eu achei lindíssimo, por sinal. Ela disse que ela tá super apegada à Mare e falou muito da caracterização da Kate Winslet como a personagem. Nossa, eu tô contigo, Sabine, porque ela está simplesmente me hipnotizando. A personagem da Kate Winslet tá sensacional. Temos também aqui, ó, o comentário do Bruno Soares, que agradeceu a resenha, falou que ela é uma ótima resenha, deixou os seus 2 dedos aqui também e caprichou no seu comentário. É quase, gente, um TCC. Eu adoro os comentários que vocês deixam, porque vocês sempre capricham nos comentários. É incrível, torna tudo muito melhor. Temos também aqui, ó, que eu não posso esquecer, o Guilherme Antônio, que também deixou um comentário elogiando a HBO pelas suas séries. A gente sabe que quando é HBO a gente pode fechar o olho. Raramente a coisa não dá certo, né? Temos também aqui, ó, o Vando Silva, que deixou um comentário falando que mesmo com o ritmo lento, a série é muito boa mesmo, até porque a gente entende esse ritmo, né, gente? Não é um ritmo fraco, é realmente uma história mais densa. E o Patrick Reis disse que está vidrado na série e que adorou a análise. Quero que você me conta também o que você achou desse episódio 3, ok? E olha, se você ainda não deixou o seu comentário aqui, tá na hora de você fazer isso, valeu? E não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, porque eu estou no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Rafa Gomes Cinema, te esperando. E é isso aí, meu pessoal, a gente se vê na próxima. Um beijo para todos vocês e até!